desses pontos. E a partir desse desvio padrão, a gente vai somar ele a gente vai multiplicar ele por 2, somar ele na média e subtrair ele na média. Então, por exemplo, no exemplo que tem atrás aí, o desvio padrão deu 6. O desvio padrão dando 6, você vai multiplicar ele por 2, no caso 12, e somar ele na média. O exemplo aí é uma altura de 20 centímetros, de média, se eu não estou enganado. Com mais 12, o nosso ponto máximo, ele vai ser de 32. E a mesma coisa vale para o ponto mínimo. Eu multiplico o desvio padrão por 2, vai dar 12, e diminuo da média. 20 menos 12, o nosso ponto mínimo vai ser 8. Vocês conseguiram entender essa parte? Só para deixar um pouco mais desmiuçado, por que aplica o desvio padrão? O desvio padrão ele vai dar um indicativo do quanto os dados variaram da média. Então pode ser que você tenha um passo de 20 centímetros de altura, média, porém você tem pontos onde tem 43 e pontos onde tem 8. O desvio padrão ele vai dar esse valor médio de variação. Quando nós multiplicamos esse valor por 2, somamos e subtraímos da média, nós conseguimos obter como é que fala? Uma diferença aí de altura que compreende em cerca de 95% da pastagem. Então esse mais alto vão ter poucos pontos onde você vai ter uma altura um pouco maior, e o mais baixo vão ter poucos pontos que vão ser menores. Dessa forma, você coletando a altura mais alta, a mais baixa e a média, a gente consegue corrigir um erro. A gente aumenta a precisão na hora de fazer os cálculos de estoque. Se vocês pegarem no ponto 3 aí, e verem, tá um pouquinho explicado o que é o desvio padrão. O desvio padrão ele indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Então, na verdade, ele mostra essa variação de alturas. Uma outra forma de coletar, nesse caso desse cálculo que a gente está passando para vocês, a gente está coletando só 3 pontos. Uma outra forma de fazer isso, sem realizar o desvio padrão, gente, Excel ali, pá, vai te dar na hora. Outra forma de fazer isso sem o desvio padrão é fazer como o nosso querido Danilo ensinou ali. Você vai ter que tirar, em vez de 3, 10 ou 20 pontos numa área. Rapaz, se você pegar 20 pontos coletando capim na área, você vai ter um trabalho, imagina o sol quente ali na cabeça, mas fácil fazer 3, desvio padrão rapidinho ali e vai embora. Porque coletando mais pontos, igual o Danilo sugeriu, você vai ter essa dispersão de pontos. No desvio padrão, você já jogou o máximo, o mínimo e a média ali. Então fica bem fácil de você conseguir pegar todo a uniformidade do passo nessas alturas. Beleza? A gente faz essa coleta de mais pontos, a gente dá em torno de 15, 20 passos para ter um padrão, porque muitas vezes o olho da gente leva pra gente para uma moita, leva para uma área mais alta ou para uma área mais baixa. Então eu dou 20 passos e de modo aleatório eu enfinco a nossa régua. Gente, no ponto 3 ainda, na última linha, se não estou enganado, ou penúltima, tem lá que é para lembrar sempre de evitar áreas de árvores, próximas às árvores, a coxos e bebedouros. Porque essas áreas geralmente têm um pisoteio maior dos animais, ou uma concentração maior de animais. Logo, essa área não vai estar representando a uniformidade do piquete. Então a gente sempre começa já mais afastado um pouquinho dessas áreas. Tudo bem? Beleza? Vamos andar um pouco? Vamos andar, gente. Bora. A gente procura fazer também sempre em zigue-zague. Eu conto 20 passos para baixo, posso contar 20 passos retos, 20 passos em Z. Para aumentar a acurácia da minha moto. Pode escolher. Mas vai começar na medida. Vamos fazer 20 pontos ao invés dos 25, senão o pessoal vai bater nas molas. Uma coisa interessante, gente, é andar toda a área. Vocês vão perceber que essa área aqui está com certa uniformidade. Se a gente chegar lá no fundo do piquete, vocês vão ver que vai estar um pouquinho diferente dessa área aqui. Isso porque os animais rodam toda a área, mas geralmente eles têm locais preferidos de pastejo. Vamos lá, Nath.
Então aqui a primeira altura nossa é 25 centímetros, pessoal. Uma margem, às vezes não Na verdade, Vamos andando, pode ir, né? Vamos embora, então vamos embora. tá desenvolvendo a altura com a massa. A única coisa que pega um pouco é que assim, você vai usar esse toque para fazer essa fixação, é muito diferente. Você tem 20 centímetros disso daqui, 20 centímetros de bucha, igual vai ter lá embaixo. 20, pessoal. Vocês somando? Oi? Soma ou só nome? Não, só 9. Depois a gente faz uma soma total desses valores para fazer a média. Estão percebendo, pessoal? Aqui como está um passo mais baixo, você já tinha um passo mais alto. A gente faz 3 coletas, uma na altura média, uma nessa altura máxima e uma na mínima. E trabalha com essa variação, né? Aí você gera, com os cálculos que tem mais para baixo, você gera 3 estoques de borracha, uma com a máxima, como se toda a área tivesse aquele tanto, uma com a média e uma com a mínima. E você trabalha com a média desses 3 estoques, entendeu? Danilão, e quando, depois na coleta, por exemplo, essa parte morta, vai também na parte de matéria seca ou separa? Não, vai sim, vai sim. Na época da seca, quando nós trabalhamos com R30 aqui, não tinha folha, era só... Daqui para baixo aqui aumenta a altura média do... Exatamente. Lá no fundo, cara. dá bem mais do que lá no... Exatamente. Aí, por exemplo, pode falar. Não, pode. Por exemplo, quando tem, que nem aquele primeiro piquete 1 lá, ele é bem, o formato dele é diferente. Aham. Você acha que é importante aí fazer 25 por causa dessa diferença de... Sim, o meu professor, cara, de fertilidade do solo, falou que a maior dificuldade hoje de você fazer manejo de solo, manejo de pastagem, é coleta, cara, é amostragem. Então, assim, quanto mais ponto você aplicar, Aí você vai chegar perto. exatamente, você vai começar a corrigir, porque é tendencioso, cara. Você tá batendo aqui a régua, daí você vê uma moita e fala, putz, eu vou aqui. E às vezes não é isso que tá representando. Aí você vai, eu vou aqui. Aí você vai ver se você tá superestimando o seu estoque. Então, quando você aumenta o número de pontos, você é obrigado a coletar em canto menor, né, também. Pastejo contínuo, não tem área, como é que eu vou coletar? Pasto baixo, pô, vou pegar folha. E aí, aula de exclusão. Eu limito o pastejo dos animais e eu consigo fazer o mesmo trabalho que eu estava fazendo ali, um piquete fechado, aqui dentro. Eu vou limitar a entrada dos animais e o pastejo e vou achar a taxa de crescimento ou a taxa de aparecimento, como alguns dizem. Com base nisso, eu também consigo fazer a taxa de aparecimento. Tem uma dupla forma de calcular a carga com baixa na taxa de aparecimento, mas é uma excelente alternativa. Podemos avaliar aqui, ó, essa área foi cortada 16 dias. 5 do 1. Essa área foi cortada no dia 5/1, gente. Tem aproximadamente 16 dias 16 mesmo. dias. Alguém quer arriscar um palpite de quanto de altura tem ali no meio? Bora. Então, Vai dar 12? 12. Vamos lá, mais um pelo menos. 9, 10. 10. Aí os caras estão chutando pé. Vamos medir Aí, ó, então. os caras são bons. vai dar só 8, porque ninguém tá fazendo nada. Olha lá, Nai. Vai dar 7. Vou jogar bem aqui no meio. Ó. O 12. Quer ganhar mesmo, vocês falaram? Essa área foi medida ontem, né? A gente mediu ela ontem também, ela estava em volta de 11, 10, 11 ali. Esse, a gente pode falar que é a taxa de crescimento que a gente teve nesses dias. Né? Isso aqui ele funciona para você saber o quanto de estoque de pasto está sendo produzido por dia.
Às vezes você tem um piquete rotacionado, você tem entrada e saída, você faz estoque na entrada e na saída e depois quando o gado... Você pode ter uma noção de consumo e de taxa de crescimento. Quando você faz uma gaiola dessa, você continua o manejo normal do pasto, você zera o pasto, você corta todo o pasto e vê quanto que ela vai crescendo ao longo do período. Por exemplo, no ano passado, a taxa média de crescimento nosso aqui foi 47 kg de matéria seca por dia. Então, dentro daquela conta de o quanto um pasto suporta, você pode incorporar o quanto ele cresce, né? E o quanto você precisa de pasto, que aí envolve adubação. Então, se você aduba, logicamente a taxa de crescimento é maior do que um pasto não adubado. Então, esse é o objetivo de ter essas gaiolas de exclusão. 47 quilos por dia por hectare. 47 kg de matéria seca por hectare dia. É o que cresceu ano passado. Então, nessa base aí. Esse ano o início deu 42 kg de matéria seca por hectare. Mas aí você está falando na média no período da chuva? Vamos falar assim, Medindo de dezembro. Não, período de águas. Vamos falar assim, de dezembro a março, abril. Isso, de novembro até Abril. março. Até março. Novembro, Faz dezembro, daqui a janeiro, fevereiro e março. 5 meses. De novembro a março. Você produz e aí depois você tem que ajustar com o que sobra para atravessar a seca. Quanto foi? 40 aí? 47. 47. Quilos de matéria seca. Agora nessa fase, ela está acumulando 42. O que acontece esse ano? Vocês que são mais daqui, vocês estão percebendo. Está chovendo muito e está ficando muito nublado. O que acontece? O capim não vem porque falta luz. E também não teve adubação esse ano. Esse ano teve uma adubação em novembro e a outra era para ser essa semana. Essa semana. A gente faz 3 adubações. Geralmente em novembro, 40. Por exemplo, não coloca pelo em cá porque não está precisando. Porque nós fizemos uma análise. Você faz de solo. novembro, janeiro e março. Adubação. Novembro, janeiro e março. 40, 40, 40. Lembrando que a adubação de pasto nunca jogar menos que 30 kg de N e nunca jogar mais do que 60 kg de N. Se você jogar menos que 30 kg, você só vai ver resposta em aumentar a proteína da folha e não vai ver resposta em taxa de crescimento. E se você jogar mais que 60, você não vai ver efeito, você vai ver o efeito, mas você vai estar jogando. Lógico, se você pegar o Mombaça da vida, ele suporta um pouco mais, mas em média a faixa de 30, o ideal é dividir, né, pelo menos. Você não tá gravando isso, não é possível. Tá, vai. Tem aquela relação, né, Não, mas tá saindo não. para cada 40, 45 quilos de N adubado, você... para cada quilo de N adubado, você consegue de 40 a 45 quilos de matéria seca. Adicional. Aqui praticamente eu consigo medir o potencial então, produtivo de uma área. Então, se eu fizer essa coleta, a ideal é fazer ela de quanto em quanto dia? Essa medição. Se você pensar, por exemplo, eu trabalho todo mês. Aí, por exemplo, ele tem dentro dessa área tem 1,5 metro. Aí eu tiro um quadrado aqui, um quadrado ali, como ela está no lugar. Vocês viram que ali Você tem uma tipóia. Então, eles tiram no lugar errado, porque ali é o acúmulo, mas já teve uma tirada, uma retirada. E na outra ponta aqui, nesse lugar aqui. Tirei, né? Ô, André, isso aí não seria questão de às vezes avaliar pelo ciclo, pelo tipo da cultura também, para ver o que consegue produzir de matéria seca e de massa por ciclo do capim? Você corta ele, vamos supor que é um Mombaça, por exemplo, 28, 32 dias, 28, nem lembro.
28 dias, você mediu o que ele consegue produzir dentro desses 28 com um nível de chuva considerável no período das águas. Sim, é uma... Eu falo cada mês, mas é cada... Você não precisa zerar, você pode chegar num pasto, saber o estoque que estava do lado, você põe a gaiola aqui e você vê quanto cresceu, porque às vezes se você zerar, você corre o risco você tem A gema por causa dele lá. Exato, você tem a folha, vocês sabem, o que é melhor, um pasto dessa altura ou um pasto dessa altura? Opa. O pasto que tiver mais folha é o melhor. Só que o mais alto ele tem um tanto assim de talo que tem uma exigência muito maior para manter aquela planta e ele deita muito mais do que um pasto mais baixo. Né? A gente até coletou menos interceptação luminosa. nas alturas diferentes para vocês verem justamente isso, a diferença da proporção folha-como em diferentes alturas. Eu acho que aqui a ideia era o quê? Isso aqui, gente, é o método que a gente trabalha. Não está certo e não está errado, mas é o que a gente considera o mais coerente dentro do que se pode fazer numa situação de avaliar um pasto. Então é o que? Preferível trabalhar o maior número de leitura de altura possível, para você poder ter um número mais homogêneo com relação à altura. Chegou na altura ideal, 2 desvio padrão para cá, 2 desvio padrão para cá. Então coleta a altura média, 2 desvio padrão para baixo, 2 desvio padrão para cima. Você consegue ter uma amplitude bem significativa que representa aquela área. Vamos lá então? Foi aqui Vê o mesmo? tempo que a gente fica aqui, moço, para encontrar esses pontos. Agora já deu 18, mas socou o cabelo pra baixo. Foi aqui? E olha, vai não, ali tem, agora não. É mesmo. Foi. Cadê o quadrado, gente? Tem alguém com quadrado Quadrado aí? aí, moçada. Quadrado. Esse 10 corta de fora. Uma coisa que o Danilo chamou a atenção da gente ontem é que geralmente você marca o ponto. Esse ponto aqui, em volta disso aqui, ele pode ter 19. Mas o quadrado, às vezes, ele vai ter áreas que não tem 19. Então é interessante, gente, você não trabalhar com um quadrado muito grande. Tem gente que quer trabalhar com um quadrado de 1 metro já. Esse aqui tem 0,25. É um quadrado pequeno, fácil de você carregar e que você pode evitar esses erros assim. Tem mais um detalhe, pessoal. Quanto mais forragem você pegar, mais folhas tem que Tá separar medido também. aqui. Então vai facilitando várias coisas aí no processo. Beleza, ó. Vamos tirar o que não pertence ao quadrado, porque tem folha que vai. Pronto, ó. Área demarcada aqui. Alguém? Alguém quer fazer, gente? Vamos lá? Eu particularmente gosto muito da foice. Tesourão é bom também, mas quando tá molado. Esse tesourão nosso aqui, ele tá com uns problemas familiares aí, não tá funcionando muito bem não. O saco, pra gente poder armazenar. Uma coisa interessante, gente, é você ter uma balancinha daquelas de mão, você já faz a medida a campo mesmo. Aqui a gente tá sem a balancinha, mas esse saco aqui ele tem em torno de 55 gramas, a gente já mediu. Precisa dar uma balança, tem ali no carro. Eu busco. Balancinha? Não, aqui é só para exemplificar mesmo. Mas é sempre bom você ter a balancinha. Você já pesa o valor do saco aqui, desconta, tara a balança, não sei se você tem como tarar. Coleta e joga ali, você já tem o peso já. Então, segurou um chumacinho, vem e corta. A questão da balança no campo, ela vai ajudar por 2 motivos. Primeiro que vai evitar de ter muita perda, né? Porque, cara, transportar folha é complicado. Toda vez que você tira e coloca do saco, você vai perder material. E outra também que é a questão da umidade. Como a gente tem que pesar com o valor da matéria natural em campo, se o transporte for longo, ele já vai perder umidade e você já não vai ter um resultado preciso, né?
Gente, você olha assim, parece que é pouquinho capim, mas na hora que você vai cortando, amaldiçoa até. Aumenta, né? No sol quente, então. É que o suor vai caindo e o capim vai crescendo. É isso que acontece mesmo. Mas dizem que agora na época das águas, você encostar bem aqui, você escuta crescer, né? Tendo ouvido, né? É. Como eu tô orelha, é perigoso você comer. Porque você meio burrão da orelha. É perigoso você comer. Dependendo do cachorro, é tão baixo, é perigoso eu pegar aqui e dar na comida. Tô com medo de um bezerro já, pai. Vai tirar tudo isso não. Bom, gente, a área tá cortada com as rebarbinhas aqui, mas era mais para exemplificar mesmo. E também isso é interessante porque o que a gente faz aqui, além de demarcar a área, você tem que pensar que pode ser um bovino se alimentando, por exemplo. O bovino ele não consegue comer tão rapado assim também. Então ficar um pouquinho assim também não tem problema, não pode sobrar.